Nesse vídeo eu irei meter o seguinte questionamento: o que será que faz mais sentido, pré-fixado ou IPCA+? Quais são os parâmetros de análise comparativa que eu preciso levar em consideração quando da tomada de alguma decisão de investimentos, principalmente em relação a esses dois tipos de investimentos, pré-fixados e indexados à inflação? São esses questionamentos que eu me comprometo, que eu me prontifico a responder aqui, mas antes de mais nada, sejam todos vocês muito bem-vindos, sintam-se em casa. Meu nome é Antônio Júnior, sou criador do canal Investidor Sensato. Não vou pedir para você se inscrever ou curtir o vídeo, mas ficar comigo até o final, e se esse vídeo gerar um valor significativo na sua vida, te ajudar a tomar decisões mais sérias, mais coerentes, mais sensatas nos seus investimentos, aí sim, curte o vídeo, se inscreva no canal para fazer parte dessa comunidade de pessoas que pensam gigante e que querem crescer na vida a partir do conhecimento e assumirem o protagonismo real das suas histórias, beleza? Bom, antes da gente começar, eu preciso contextualizar um pouco, trazer um panorama geral em relação à renda fixa, o papel que ela exerce, né? Quais são as principais funções da renda fixa. Ela tem duas principais missões e os formatos de rentabilidade: pós-fixado, pré-fixado e híbrido ou indexado à inflação, antes da gente ir para a comparação entre o pré-fixado e o IPCA+, que é o tema principal do vídeo, tá? Bom, para a gente começar é o seguinte, a renda fixa ela possui duas missões principais. A primeira delas é a seguinte: criar sua reserva de emergência, proporcionar a você liquidez, segurança, previsibilidade, estabilização do seu portfólio de investimentos. E a segunda missão principal da renda fixa é proteger o nosso dinheiro da inflação. Simples assim, tá? São duas missões principais que a renda fixa exerce. Então aqui já entra a primeira coisa, que buscar altíssimas e elevadas rentabilidades na renda fixa é algo muito perigoso. Por quê? O que de fato faz o patrimônio crescer de forma consistente e perene ao longo do tempo é justamente a construção de um portfólio de investimentos robustamente diversificado entre diversas classes de ativos, cada um com o seu papel. Ativos que isoladamente são muito bons por si sós, mas que quando combinados apresentam uma excelente relação de risco-retorno, proporcionando a exponenciação patrimonial de forma consistente ao longo do tempo. Então a renda variável, que contém ativos onde você se torna sócio de grandes empresas, se torna sócio de grandes empreendimentos imobiliários, ali eles possuem as suas missões respectivas de exponenciação patrimonial. Agora a renda fixa principalmente apresenta essas duas finalidades essenciais. Agora, a gente vai para os formatos de rentabilidade, que é bem simples de entender. O primeiro formato de rentabilidade é a rentabilidade pós-fixada. Títulos pós-fixados são aqueles cuja rentabilidade acompanha o comportamento da taxa de juros. Simples assim. Então ele acompanha o movimento, o comportamento de um indexador. Esse indexador é a própria taxa de juros. Então lá no Tesouro Selic, por exemplo, ele é um título de renda fixa cuja rentabilidade acompanha os movimentos da taxa Selic. Então se a taxa Selic está em 15%, logo esse investimento acompanhará essa rentabilidade de 15%. Se a taxa Selic sai de 15% para 13%, logo investimentos pós-fixados, indexados à taxa de juros, acompanharão esse comportamento da taxa de juros, trazendo essa rentabilidade de 13%. Então, basicamente, é muito simples de entender a dinâmica da rentabilidade pós-fixada, que é aquela que acompanha os movimentos da taxa de juros. No âmbito dos títulos privados, nos CDBs, você tem ali, por exemplo, títulos pós-fixados e a rentabilidade acompanha os movimentos da taxa DI, que é prima irmã da Selic, mas a dinâmica é a mesma, oscila juntamente com o movimento, com o comportamento da taxa DI. E os investimentos pós-fixados, por que eles correspondem à primeira missão aí da renda fixa? Porque os pós-fixados eles proporcionam essa previsibilidade, essa segurança. O Tesouro Selic, tido como o investimento mais seguro do país, justamente por deter o risco soberano de se emprestar para o próprio Tesouro Nacional, onde você tem uma rentabilidade pós-fixada, você tem essa previsibilidade porque acompanha os movimentos da taxa de juros. Então você consegue se utilizar ali para a criação da sua reserva de emergência, por exemplo. Eu gravei um vídeo sobre reserva de emergência, ficou muito bom. Vou deixar aqui nos cards para vocês assistir, que ficou bem completo. Agora, pré-fixado e indexado à inflação já é uma dinâmica um pouquinho diferente. Os pré-fixados funcionam da seguinte forma: diferentemente dos pós-fixados, que vão acompanhando os movimentos da taxa de juros, os pré-fixados são aqueles em que você combina no momento do investimento, você já sabe exatamente a taxa de rentabilidade nominal anual daquele investimento. Então você já sabe o quanto que aquele investimento vai te proporcionar de rentabilidade, segurando esse título até o vencimento, sem surpresas. Segurando ele até o vencimento é exatamente aquela taxa combinada no momento da contratação, no momento do investimento. Então, se por exemplo, eu vou contratar agora um título do Tesouro pré-fixado a 10% ao ano. Então eu sei que a rentabilidade será de 10% ao ano. E eu sei exatamente o quanto que esse investimento vai me proporcionar de rentabilidade lá no vencimento. Só que tem uma regrinha que você precisa entender,
tá? Que ela opera tanto no âmbito dos títulos prefixados quanto nos híbridos IPCA+. Anota essa regra: todo título prefixado irá valer no seu vencimento R$1.000. Grava isso. Todo título de tesouro prefixado irá valer no vencimento exatamente R$1.000. Deverá valer exatamente R$1.000. Vamos com um exemplo prático? Vou entrar no site do Tesouro Direto para te mostrar. Vamos pegar como exemplo o título de tesouro prefixado 2032. Olha só qual que é a taxa de rentabilidade nominal anual dele, 13,49% ao ano. Quando você investe no prefixado, você já sabe exatamente quanto que aquele investimento vai render, 13,49% ao ano, tá? É a rentabilidade nominal, é diferente, tá? De rentabilidade real. E eu vou explicar mais pra frente para você essa diferença que é substancial. Só que, ó, vamos lá, 13,49% ao ano. Tá olhando o preço unitário aí? Você tá enxergando? Quanto que tá? R$ 487,19. Isso quer dizer o seguinte, que para você comprar um título cheio do Tesouro Prefixado, você irá investir R$ 487,19 hoje, e lá no vencimento, quanto que você vai resgatar? Eu já te disse a resposta. Exatamente R$1.000. Essa regra é uma regra inquebrável. Ela deverá ser observada rigorosamente. Então, isso já é tudo calculado automaticamente. Esses 487,19 a essa taxa de rentabilidade anual irá te proporcionar no vencimento quanto? R$1.000. Só que é o seguinte, carregando um título prefixado até o vencimento, sem surpresas, você terá a rentabilidade acordada. O problema é o seguinte, caso você decida resgatar antecipadamente, o que acontece? As coisas se modificam, oferta e demanda, e todos os dias que você entra no site do Tesouro Direto, você se depara com taxas diferentes. E o que acontece? Acontece um fenômeno chamado marcação a mercado. O que é marcação a mercado? Vou te dar uma definição, talvez você não entenda de primeira, mas logo depois você vai entender com exemplo. Marcação a mercado é a reação dos preços dos títulos às oscilações das taxas de juros. Sei que talvez você possa não ter entendido no primeiro momento, mas agora você vai entender. Lembra do exemplo que eu disse de 10%? Vamos supor que eu fui lá e investi num tesouro prefixado com prazo de vencimento de 6 anos a uma taxa de rentabilidade de 10% ao ano, e esse investimento meu deverá valer R$1.000 lá no vencimento. Eu já sei o quanto que ele deverá valer. Vamos fazer uma continha para saber o quanto que ele vale hoje, o preço cheio dele hoje para eu investir? Estou com a minha HP12C aqui, mas eu vou jogar na tela. Olha só, 6 é o meu prazo, 10 é a minha taxa anual, R$1.000 é o quanto ele precisa valer lá na frente. Esse FV é de futuro valor de face, que a gente chama, tá? E o PV, que é o presente valor, o quanto que eu preciso investir hoje, o quanto que está valendo esse título hoje? 564,47. Então, eu irei investir este valor hoje para resgatar quanto no vencimento? R$1.000. Só que se eu quiser resgatar antes do vencimento, no ano 3, por exemplo, cara, a taxa pode não ser mais 10%. A taxa pode ser 14%. Você tá ali com um de 10% e as pessoas estão conseguindo negociar no mercado a 14%. O que você acha que vai acontecer se você vender antecipadamente esse título? Vou deixar para você ir pensando aí. Mas vamos fazer a conta? Vamos lá. R$1.000 é o quanto tem que valer lá na frente. 6 é o prazo. Agora, com uma taxa de 14%, o que acontece com o valor presente do título? 455,59. Ou seja, o que aconteceu com a taxa? Subiu ou caiu? Subiu de 10 para 14. E o que aconteceu com o preço unitário do título? Subiu ou caiu? Se desvalorizou, caiu. Por quê? Porque a partir do momento em que nós nos deparamos com mudanças nas taxas, os preços precisam ser reajustados para que respeite essa regra inquebrável de valer exatamente R$1.000 no vencimento. Porque concorda comigo que se não houvesse esse reajuste do preço unitário e subisse uma taxa de juros de 10% para 14%, concorda comigo que lá na frente não valeria R$1.000, valeria mais do que R$1.000? E isso não pode acontecer. Então, as taxas são modificadas, oferta e demanda, é uma influência absoluta do mercado, porque o mercado ele traça estimativas a respeito da trajetória da Selic ao longo dos próximos anos, e a partir disso ele projeta taxas justas
para se emprestar dinheiro ao Tesouro Nacional, né, para o financiamento da dívida pública através dos títulos públicos, para diversos pontos no tempo, diversos horizontes temporais, formando um gráfico com uma curva chamada de curva de juros. Olha que legal. E esse gráfico de curva de juros que vai se oscilando, né? São várias variáveis que interferem aí, variável de risco de inflação, risco fiscal, cenários macroeconômicos também, que interferem aí no comportamento dessa curva de juros, só que isso influencia nos preços e nas taxas praticadas no mercado, porque o governo olha isso como parâmetro, acaba servindo como um modelo, como uma base, uma referência de exigência de taxas mínimas aceitáveis ali para investimentos, para os títulos de renda fixa. Logo, marcação ao mercado nada mais é do que essa relação inversamente proporcional entre preço do título e taxa de juros. Quando a taxa sobe, o preço do título cai. E quando a taxa cai, o preço do título sobe. É simplesmente uma gangorra. Isso que é marcação ao mercado. Se você carregar o seu investimento pré-fixado até o vencimento, sem surpresa alguma, você vai justamente pegar ali a rentabilidade pré-fixada. Agora, se você resgatar antecipadamente, pode ser que você se beneficie com a marcação ao mercado e tenha ali uma valorização, tá? Pode ser que não. Pode ser que você saia no prejuízo por conta desse fenômeno que acontece no meio do caminho, chamado de marcação a mercado. Isso acontece também nos títulos indexados à inflação. A diferença é a seguinte, que no pré-fixado, cara, é a taxa pré-fixada. No indexado à inflação, é híbrido. Por que é híbrido? Porque ele tem uma parte pós-fixada, lembra que eu expliquei lá atrás, pós-fixado que acompanha algum índice. Uma parte pré-fixada. A parte pós-fixada acompanha sim um índice, o comportamento de um índice, mas não é a Selic. É a inflação oficial do país. Ou seja, investimentos indexados à inflação, título do Tesouro IPCA+, são aqueles que corrigem ao longo do tempo o seu dinheiro pela inflação. E além da preservação do seu poder de compra, ou seja, além desse fator pós-fixado, que é corrigir o seu dinheiro pela inflação ao longo do tempo, você tem uma rentabilidade real acima da inflação. Você consegue travar uma taxa de rentabilidade real acima da inflação. E agora eu vou aproveitar, trazer um disclaimer para explicar a rentabilidade nominal de rentabilidade real, tá? Rentabilidade nominal é aquela que você vê aí, 13,49% do pré-fixado. Só que você precisa colocar o fator da inflação na conta para saber de fato o quanto que aquele dinheiro terá em relação ao poder de compra. O que nos importa, no final das contas, né, em se tratando de investimentos, é o quanto que nós teremos de poder de compra lá no futuro, e não essencialmente em termos numéricos o quanto aquele dinheiro cresceu, mas em fatores reais, ou seja, o quanto que aquele dinheiro consegue ter de poder de compra, né, e de proporcionar a você os seus objetivos, os objetivos que você almeja. Então, quando você coloca a inflação na conta, você chega na rentabilidade real. A líquida é quando você desconta o imposto. Então, depois que você desconta o imposto, você sai da nominal para a líquida. E aí, quando você coloca a inflação na conta, você chega na rentabilidade real. Os títulos indexados à inflação também têm a influência da marcação ao mercado, só que se você for olhar na plataforma, você vai ver lá que o preço unitário supera R$1.000. Pô, mas e a regra dos R$1.000 que você explicou no pré-fixado? Também acontece essa dinâmica no âmbito do título do Tesouro IPCA+, só que justamente pela presença desse fator inflacionário, né, da correção inflacionária, que é atualizado lá desde 2000 e vai sendo corrigido esses R$1.000, é por isso que acaba trazendo essa diferença em relação ao preço unitário aí em termos numéricos, em termos nominais, tá? Porque você tem esse fator de correção inflacionária que você não tem ali no pré-fixado. Só que olha que interessante agora. Agora sim a gente chega no cerne do vídeo, que é comparar um pré-fixado e um IPCA+. Quais são as premissas necessárias que você precisa analisar quando você compara um pré-fixado com um IPCA+. Antes de tudo, grava essa frase, ó. Os seus investimentos deverão ser um reflexo dos seus objetivos de vida. Então, qual que é o seu objetivo? É uma meta determinada? É uma meta definida que você quer investir aquele dinheiro com uma meta que já tem prazo, que já tem forma, que você já sabe? Ou não? É para a composição de um portfólio de investimentos com foco e horizonte no longo prazo? Porque isso muda bastante, tá? A depender do seu objetivo, você tem ali formas de investimentos que vão corresponder às exigências dos seus objetivos de vida, tá bom? Feito isso, olha só, primeira premissa substancial, estou escrevendo no caderno, por isso que eu olho para baixo, tá? Primeira premissa é você comparar dois títulos com o mesmo vencimento. Mesmo vencimento. Então aqui,
para efeitos de exemplo, eu vou comparar o Tesouro Pré-fixado 2032, que está com a taxa pré-fixada nominal de 13,49% ao ano, e IPCA mais 2032, tá? Que está oferecendo aqui, ó, IPCA mais 7,54% ao ano. Por que precisa se dar com títulos de mesmo vencimento? O mercado, quando ele olha para esses dois títulos, ele considera que lá no vencimento eles serão equivalentes, ou seja, o título do Tesouro IPCA+, entregará a mesma rentabilidade do pré-fixado. Só que para que isso aconteça, nós precisamos identificar quanto vai ser esse fator pós-fixado aí, ó. Por quê? Para que o título do Tesouro IPCA+, seja equivalente ao pré-fixado, ou seja, tragam a mesma rentabilidade lá no final do período, quando você desconta a taxa pré-fixada aqui do Tesouro, 7,54% dos 13,49%, a gente chega nesse fatorzinho aí do IPCA, que é chamada de inflação implícita. Exatamente, deu aqui aproximadamente 5,53%. Inflação implícita é justamente a inflação que o mercado projeta para esse período. Então, para que os dois sejam equivalentes, ou seja, proporcionem a mesma taxa de rentabilidade lá na frente, é necessário que a inflação permeie os 5,53%. A questão é a seguinte, é que a gente não tem bola de cristal para prever o futuro. E o Brasil, por ser um país emergente, né, com suas diversas nuances, não tem um bom relacionamento com a inflação. Tem um relacionamento muito difícil com a inflação, inclusive. Por isso que, se a inflação real do período for superior à inflação implícita, obviamente que isso sobressai o título do Tesouro IPCA+, porque você tem um fator pós-fixado, seu dinheiro, independentemente do momento econômico, independentemente das circunstâncias do cenário, você tem uma proteção real inflacionária e ainda trava uma taxa de rentabilidade real acima da inflação. Essa é a grande vantagem do título do Tesouro IPCA+, em relação ao pré-fixado, tá? Se a inflação real fosse inferior à inflação implícita, aí sim o pré-fixado se sobressairia. Só que, quando você olha para um cenário de médio e longo prazo, conforme você amplia os horizontes, ou seja, conforme mais alongado o prazo, maior o risco inflacionário nos títulos pré-fixados. Conforme a inflação vai aumentando, a rentabilidade real do pré-fixado vai sendo cada vez menor. É esse o perigo de você prefixar por períodos muito longos de tempo, tá? Então essa é a diferença substancial e que eu considero na minha análise, tá? Como investidor, essencial quando você vai comparar um pré-fixado em relação ao IPCA+. Para fins de composição de portfólio de investimentos com foco e horizonte no longo prazo, o IPCA+, na minha opinião, nada que eu disser aqui é uma recomendação de investimentos, tá? Mas na minha visão, analisando todas essas nuances, esses fatores e as dinâmicas que operam em relação a esses títulos, o IPCA+, se sobressai porque, independentemente dos cenários, eu prefiro simplificar o processo. Eu tenho a proteção real inflacionária mais uma rentabilidade real acima da inflação, enquanto que no pré-fixado tem esse acentuado risco inflacionário. Conforme mais longo for esse pré-fixado, maior o seu risco inflacionário, maior o potencial de corrosão do poder de compra. Para objetivos pré-definidos, objetivos determinados, talvez faça sentido, ou para travar excelentes taxas e se beneficiar com os ganhos de marcação a mercado, né? Quando você consegue ali pegar excelentes taxas na iminência de um início de ciclo de corte de juros para se beneficiar com a marcação a mercado. Mas resumo da ópera, na minha percepção, nada que eu disser aqui é recomendação, mas eu acho interessante você pegar esse conhecimento, tudo isso que eu passei para você fazer as suas análises, para que você tome as suas próprias decisões de uma forma mais coerente, de uma forma mais sensata, à luz do seu perfil de risco e dos seus objetivos de vida. Eu, Júnior, tá? Na minha filosofia de investimentos, eu coaduno para atendimento da finalidade de liquidez, de estabilização do meu portfólio de investimentos, de previsibilidade, de segurança pós-fixado com IPCA+, porque para o longo prazo eu tenho essa proteção real inflacionária e aí eu travo taxas reais acima da inflação, que, diga-se de passagem,
nós temos um estudo da Avenue, eu vou deixar aí, em 0,4% do tempo nos últimos 15 anos as NTNBs proporcionaram aí taxas, né, nesses parâmetros que estão atualmente na casa dos 7% ao ano. E aí a parcela pós-fixada, inclusive, tem um poder muito maior de adaptação às realidades do mercado, às realidades dos cenários econômicos, uma vez que ela acompanha o comportamento da taxa de juros. Então, se nós temos um ciclo de inflação alta e aí o Banco Central se vê na obrigação de se utilizar da taxa Selic, né, que é um instrumento de política monetária para a contenção do avanço inflacionário, e sobe a taxa de juros, os meus investimentos pós-fixados acompanharão esse movimento. Por outro lado, em momentos de contenção, né, eu tenho aí rendimentos reais ora inferiores, rendimentos reais ora superiores, mas sempre numa projeção positiva, sempre oscilando, mas acompanhando aí os diversos momentos e movimentos da nossa economia. E a parcela do IPCA+, justamente com foco e horizonte no médio e longo prazo para proteção inflacionária, tá? Então, para finalizar, pós-fixados, por exemplo, ele acompanha se a Selic está em 15, por exemplo, e a inflação é de 5%, não vou fazer nem fórmula de Fischer, nem nada, tá? Conta de padeiro. 15 menos 5, eu tenho um retorno real de 10%, equivalente a um IPCA mais 10. Nossa, então por que eu vou investir num tesouro IPCA mais, né? A gente sempre com essa mentalidade, né, de um ou outro, né, mas olha só que interessante o pós-fixado, né? Suponha que a taxa de juros saia de 15% para 10%, tá? E aí, por quê? Porque a inflação reduziu, a inflação, sei lá, saiu de 5 foi para 3, né? Então agora eu tenho 7% de retorno real. Oscilou para baixo, oscilou, tá? Ele vai oscilando, você tem essa oscilação no pós-fixado, mas eles têm finalidades distintas. Enquanto que no IPCA+, eu travo uma taxa de rentabilidade real acima da inflação e ao longo do período meu dinheiro será corrigido pela inflação ali, tá? Eu espero ter elucidado a vocês, espero ter respondido os questionamentos que eu me dispus a responder aqui nesse vídeo. Se você gostou, se esse vídeo te trouxe um conhecimento para você fazer as suas próprias análises de uma forma muito mais técnica, muito mais clarificada, muito mais racional para tomar decisões mais sensatas nos seus investimentos, deixe o seu comentário aqui, se inscreva no canal, curta o vídeo, o canal está começando agora e, sua contribuição será muito bem-vinda, tá bom? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!